Enquanto a chuva começa a cair, dúvidas pairam em sua mente. Decisões e escolhas precisam ser tomadas, e um prenúncio da derrota é mais do que evidente. Blue Box, capítulo 131. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Blue Box. E sim, eu estou preocupado com o desfecho da partida entre Chinatsu e Yumeka. Me parece dar todo o sentido de uma derrota para Chinatsu que vai fazer ela afundar ali na mais profunda tristeza e detalhe, vai trazer problemas familiares diretamente para sua vida. E isso acaba de me deixar muito preocupado porque, bom, eu acho que eu vou ficar muito triste se realmente isso acontecer. Mas claro, se você quiser entender tudo isso, fique comigo em mais esse vídeo e sempre até o final e bora comentar sobre mais esse capítulo, pessoal. Antes de tudo, agradeço a todos que vão deixar aquele famoso like e um Feliz Natal a todos vocês, tá bom? Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo, compartilhando e comentando e espalhando a palavra de Blue Box, o nosso melhor romance do universo, não é? Bom, de toda forma, vamos começar com esse capítulo e alguns detalhes da quadrinização e as imagens que a autora utilizou e por isso me deu o sentido que é um prenúncio da queda, um prenúncio da derrota da Chinatsu para Yumeka. Começando com o nosso capítulo, nós vemos uma chuva. Antes não estava chovendo, mas agora começa a chover. O Taiki chega no ginásio onde está sendo disputada ali a partida, ele está todo molhado e tudo, e o Matsuoka acaba encontrando ele. Nisso, ele pergunta o que o Taiki está fazendo lá e tal, como se ele não soubesse, né? Parece que é um idiota. Bom, é então que o Matsuoka dá uma de engraçadinho, fala pro Taiki que se ele estava querendo assistir a partida dele, do Matsuoka, não adiantava porque a partida já acabou e, obviamente, eles ganharam. Bom, de toda forma, as meninas estão jogando naquele momento e o Taiki vai diretamente pro ginásio. Quando ele entra ali no ginásio, a Chinatsu tá ali com a bola e tudo, elas estão jogando, ela tá encarando ali a Yumeka na marcação, só que ao invés de tentar fazer o arremesso, a Chinatsu nesse momento passa a bola para uma menina que acaba acertando a cesta. E detalhe, a Imei está ganhando atualmente aquela partida, então elas estão ali na frente. Mas esse primeiro detalhe do primeiro embate ali da Yumeka com a Chinatsu já nos mostra uma parte do que se passa na cabeça dela, porque ela está confusa, em dúvidas, com medo e não está conseguindo encarar a Yumeka de frente, principalmente por um detalhe primordial. Ela está com aquele sentimento de tipo, eu tenho que ganhar, mas por isso eu tenho que passar por cima da minha amiga e ao mesmo tempo minha amiga também é muito boa, então é aquele embate que ela não consegue exatamente olhar diretamente nos olhos, se é que vocês me entendem. Embora, claro, elas se olharam ali naquele momento, elas dão uma encarada uma na outra, mas quando eu digo desse olhar, eu falo que ela não tá conseguindo enfrentar e superar a sua amiga, entende? Por isso, o Taiki que tá lá assistindo, parece que ele faz uma mexidinha assim na boca, como se ele estivesse estranhando ali a Chinatsu jogando, porque ela não parece tão confiante quanto ele imaginava. Mas ao ver o resultado da partida, que por enquanto a Imei está ganhando, ufa, o pessoal tá ganhando, então tá tudo certo e tal. Só que aí o Matsuoka fala, não é o que parece, porque mesmo que a Imei esteja na frente, olha só, no ano passado eles já foram pros nacionais, e a escola Saisho sequer entrou ali no top 8 da região. Então a diferença de potencial entre elas teria que ser muito maior. O Imei teria que ser muito melhor e ter uma grande vantagem em cima da Saisho. Só que agora elas têm a Yumeka que faz muita diferença, mas não faz toda a diferença. Tanto que por enquanto elas estão perdendo. Mas o que o Matsuoka quis dizer é que a situação tá complicada, porque um jogador pode mover todo um time e toda uma equipe. Ele pode levantar um time que era mediano para ser um grande time ou um bom time. E é isso que a Yumeka está fazendo naquela equipe. E nós temos o detalhe que a Chinatsu não está se destacando, principalmente porque a Yumeka está se sobressaindo. Nisso, o Matsuoka diz ali pro Taiki, eu sei que a Chinatsu queria que a Yumeka voltasse a jogar basquete, só que eu acredito que se ela não tivesse feito isso, o caminho para os nacionais seria muito mais fácil. E essa frase pode nos dar a entender que sim, a Chinatsu ainda está bem à frente, a escola Imei está bem à frente, mas pode dar aquele sentido de, olha,
ela vai perder. Então tudo vai começando a mostrar ali um prenúncio entre decisões, se eu tivesse feito aquilo ou se eu tivesse feito aquilo outro. É então que nós começamos com essa discussão entre o Ryodo e o Haryu, porque aí nós cortamos de cena, saímos do ginásio e vamos para um outro ginásio onde o Ryodo está treinando sozinho, quando aparece o Haryu e começa a conversar com ele. Claro, antes disso eu não posso deixar de mencionar que o Taiki, ao escutar essas palavras, ele fica meio assustado, aí o Mecha faz uma bela jogada em cima da Chinatsu e faz a cesta, mostrando que a Chinatsu, quando estava na frente dela, não conseguiu a enfrentar, mas aí o Mecha foi pra cima dela, a enfrentou e ganhou ali a disputa. Então percebam as nuances dos dois capítulos e cada personagem. A Chinatsu não consegue vencer a Yumeka, a Yumeka consegue vencer a Chinatsu naquele momento. E esses embates ditam uma partida também. Então, voltando aqui pro outro ginásio, o Haryu encontra o Ryodo e eles começam ali uma conversa. E nessa conversa eles estavam falando sobre algo que eles tinham conversado anteriormente, sobre o Haryu ir para a mesma faculdade do Ryodo. Só que é então que o Haryu já responde que ele tomou a sua decisão e que ele não irá para a mesma universidade do Ryodo. Essa universidade que tem um foco grande ali nos esportes, então ele seguiria a carreira provavelmente com educação física ali, muito mais focado no badminton e tudo mais. E é então que ele acrescenta que ele irá para uma faculdade normal, porque tem coisas que ele também quer fazer, tem coisas que ele tem como objetivo da sua vida e são muito mais fortes do que seguir ali no badminton. E nisso nós vemos que o Haryu tomou já a sua decisão, algo que faz paralelo diretamente com a Chinatsu, que ainda parece carregar algumas dúvidas dentro da sua mente, porque se voltarmos em capítulos passados, nós vemos a conversa com o pai dela, como ela tá receosa com tudo aquilo, todo o apoio que ela tem dado ao Taiki, mas nós vemos que no momento o Taiki não dá esse apoio para ela. Não porque, pô, ele não quer e tudo mais, mas porque ele ainda não sabe, porque a Chinatsu é uma pessoa que esconde muito. E provavelmente nessa partida ele vai começar a perceber algo que ele não tinha percebido antes, que a Chinatsu não estava tão legal assim, e é aí que ele vai torcer para Chinatsu e dar um apoio para ela, que pode trazer a vitória. Mas eu não sei se isso exatamente vai acontecer. De toda forma, continuando ali a conversa do Haryu com o Ryodo, eu achei essa conversa muito legal, porque na vida nós temos várias encruzilhadas, nós temos caminhos ali que a gente tem que tomar. Tem uma bifurcação e você tem que escolher a direita, a esquerda, o meio, o lado e papapá. E aí então o Haryu está encarando nesse exato momento uma encruzilhada. E aí ele fica se perguntando, porque na vida nós temos essas escolhas e aí a gente tem que pensar, pô, e se eu tivesse feito aquilo, e se eu tivesse feito isso, será que eu faço isso, será que eu faço aquilo? São as decisões que a gente vai tomar e tudo, só que a gente não pode ter arrependimentos. Então é nesse momento que o Haryu diz assim, olha, em meio a esse monte de encruzilhadas, esse monte de dúvidas que eu tô tendo no momento, eu não quero acabar perdido, eu quero tomar muito bem as minhas decisões. E embora as dúvidas ainda permeiem, mesmo que ele já tenha tomado uma decisão de qual faculdade ele vai entrar e como ele vai seguir a sua vida, como que ele vai estudar, esse tipo de coisa, ele ainda permanece com essas questões na mente. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Será que eu tô seguindo o caminho certo? Mas ele já tomou essa decisão, que é algo muito importante pro que ele vai dizer logo a seguir, porque ele diz assim, ó, mesmo você treinando ali os meus Kohais e tudo, eu não vou perder para um aluno seu, porque eu já tomei a minha decisão. E é algo que provavelmente a Chinatsu também vai tomar nessa partida e mais pra frente, dependendo do que acontecer no desfecho dela. E ademais das frases do Haryu, eu também me encontro nesse exato momento com encruzilhadas na minha vida sobre que decisões eu devo tomar, principalmente com o restante do que eu quero seguir na minha vida. Será que eu faço realmente um intercâmbio como eu desejo fazer? Será que eu estudo tal coisa? Será que eu me dedico mesmo? Será que vai dar certo? Será que não vai dar tudo errado e na verdade eu deveria permanecer onde eu estava? Então são questões que a gente acaba tomando. Aqui eu acabei compartilhando algumas, não compartilhei todas, mas são coisas que fazem a gente pensar se a gente deveria ter feito X ou Y, e se eu tivesse feito isso lá atrás e tal. Então, cara, muito legal essa abordagem
como a autora de Blue Box começa a trazer ela de uma forma muito realista. Por isso que eu acabo me identificando muito. E aí eu também quero que vocês notem algo que aconteceu em capítulos passados que pode vir à tona em breve. Bom, o Ryu conversou com a Chinatsu lá no festival escolar, vocês se lembram, né? E aí, então, quando ele estava conversando com ela sobre as decisões de assumir o namoro para todo mundo e papapá, ele disse para ela que se ela precisasse de alguém para conversar, ela poderia chamar ele e tudo, que ele iria ajudar porque eles são amigos. E aí, gente, se a Chinatsu acabar perdendo ou se ela tiver dúvidas ali sobre o que fazer com o seu namoro, principalmente se ela acabar perdendo e o seu pai souber disso e reprovar a atitude que ela tomou, gente, provavelmente eles vão ter essa conversa. Então, olha só como tudo parece que vai se conectando. Resta saber se isso vai acontecer de fato ou não. De toda forma, nós voltamos para aquela partida de basquete e aí o Mecha continua arrebentando. Ela vai para cima lá das meninas e tudo, toca, acerta também os arremessos, então ela tá ditando o ritmo da partida e aquilo parece ser algo que tá atrapalhando e muito a Chinatsu e o time do Imei. E aí então, o Taiki olhando todos esses comentários, ele começa a pensar assim no que o Matsuoka falou lá atrás. Olha, se ela não tivesse trazido aí o Mecha de volta, e aí talvez ele tenha uma parcela ali de culpa, de pensar assim, poxa, se eu não tivesse juntado as duas, talvez nada disso estaria acontecendo, então ele pode pensar também que é culpa dele, mas eu acredito que nos diálogos que foi mostrado no mangá, ele imagina que isso não é verdade e isso não pode ser verdade. Então, num primeiro momento ele pensa, isso não é verdade, não tem como ser isso, né? Não é por isso que provavelmente a Chinatsu pode perder a vaga para os nacionais, mas logo em seguida ele começa a duvidar também e fala, isso não pode ser verdade, dando uma subjetividade na frase que nos dá a entender, putz, realmente a situação tá complicada. Somado tudo isso, nós vemos na partida a Chinatsu suando bastante e é então que ela vai ali fazer o seu arremesso. E reparem, quando ela vai fazer o arremesso, notem como a autora desenhou aí o Mecha ali um pouquinho maior que a Chinatsu, embora ela esteja ali se agachando para poder fazer o arremesso. Percebam que a imagem dá aquele sentido de grandeza para Yumeka, mostrando que a Chinatsu imagina que ela é menor naquele momento. E por isso agora, quando ela vai encarar a Yumeka, ela erra o arremesso, porque simplesmente dentro da cabeça dela, no momento, ela não superou a amiga. E por não ter a superado no basquete, ela acaba errando. Então a sua mentalidade está atrapalhando um pouquinho ali a partida, e quem vai ajudar ela a voltar ali pro jogo e tudo vai ser a Nagisa, que após o erro do arremesso vai lá no rebote e ó, manda pra cesta. E chega na Chinatsu, dá um tapinha nas costas, que o tapinha nas costas significa muito como se estivesse empurrando a pessoa pra frente, falando, continua andando, cara, eu sei que você tá sem força, mas continua andando. E nisso a Chinatsu fica um pouquinho mais animada e pensa assim, eu não quero ter nenhum arrependimento. Nós terminamos ali o capítulo. E somado tudo que aconteceu nesse capítulo, a chuva passando, as falas do Matsuoka, as decisões que as pessoas têm que tomar, principalmente quando elas saem do ensino médio para ir diretamente para a faculdade, para chegar na vida adulta e tudo que o Ryu acaba falando, se conectando a capítulos passados, que ele provavelmente pode ter uma conversa com a Chinatsu sobre a situação dela com o Taiki, se ela revela as coisas, se ela não revela, se ela desabafa com um amigo ou não, me parece dar a entender que nós temos um prenúncio que ela perderá essa partida. Me deu muito essa sensação. Ou ela perderá, ou ela pelo menos vai ganhar ali, faltando pouquíssimos pontos, mas eu tô começando a acreditar que ela vai perder aquela partida, não vai ter arrependimento nenhum dela ter voltado ali a falar com a Yumeka, tudo que o Taiki fez para elas voltarem a conversar e tudo, e a Yumeka também voltar a jogar o basquete, mas isso pode trazer problemas familiares, já que a decisão da Chinatsu foi de ficar ali no Japão simplesmente porque ela queria jogar os nacionais, ela queria seguir aquele caminho, e é então que a sua decisão pode ser que traga na mente dela que talvez ela tenha feito algumas escolhas erradas, não de trazer Yumeka de volta pro basquete, esse tipo de coisa e tal, mas sim que ela poderia ter feito algumas coisas diferentes. Talvez a Yumeka, se ela tivesse tomado uma outra atitude, a Yumeka estivesse junto com ela hoje no EMEI e não na outra escola, e aí elas teriam ido para os nacionais
juntas, entende? Então, cara, olha quantas coisas a gente pode imaginar, quantas decisões poderiam ser tomadas, mas o presente é o presente. A decisão que você toma hoje, independente se ela der certo ou não no futuro, o importante é a gente tentar, é a gente fazer o que tem que fazer. Assim como o Taiki não tinha que ficar pensando, ai, será que isso ou aquilo, e foi lá e pediu a Chinatsu em namoro, da mesma forma agora a Chinatsu tem que tomar a sua decisão. Mas me parece tudo ser um prenúncio da derrota dela, principalmente com a chuva, o papo ali de decisões e tudo, a Chinatsu estando em dúvida no meio da partida, pelo menos é o que me parece, não conseguindo encarar a Yumeka. Nós vemos que ela não vence ali o duelo no 1 contra 1, e isso muitas vezes diz muito sobre o que vai acontecer logo adiante. E talvez teremos ali um drama trabalhado nas relações pessoais da Chinatsu com o seu pai, com a sua mãe, com ela indo pro exterior, indo morar com seus pais e tudo pode acontecer, galera. Agora, o que vai de fato, eu não sei, mas parece ser um prenúncio que ela vai perder. Gostaria de saber a opinião de vocês, beleza? E também, novamente, um Feliz Natal e Feliz Ano Novo, caso vocês não me vejam aqui nos vídeos, beleza? Mano Jô tá vazando, até um próximo e beijo no coração.